E se eu te contasse sobre um país onde uma cabra já foi eleita prefeita, onde as pessoas mudam legalmente seus nomes para ter mais de 1000 letras, e onde o Natal é comemorado na praia com churrascos, em vez de neve, você provavelmente pensaria que eu estou inventando, não é? Mas cada palavra disso é absolutamente verdadeira, e tudo acontece em um dos lugares mais extraordinários da Terra. Isto não é apenas mais um documentário de viagem, sobre paisagens bonitas e atrações turísticas. É sobre uma nação tão singularmente bizarra, tão maravilhosamente estranha, que desafia tudo o que você pensa que sabe sobre como os países deveriam funcionar. Estamos falando da Nova Zelândia, um lugar tão diferente de todos os outros, que é literalmente esquecido em mapas mundiais com mais frequência do que qualquer outro país. Neste exato momento, enquanto você assiste a isto, existem quase 30 milhões de ovelhas vagando por 2 ilhas no Pacífico Sul, superando os 5 milhões de humanos por 6-1. Há pessoas vivendo na capital mais ventosa do planeta, celebrando seu ano novo no meio do inverno com tradições maori que são anteriores à civilização europeia por séculos. Existem aventureiros se jogando de pontes com nada além de um cabo elástico. Porque é aqui que o bungee jumping comercial nasceu. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a Nova Zelândia. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Por trás de toda a paisagem de tirar o fôlego e moradores amigáveis, existe uma sociedade que opera com regras completamente diferentes do resto do mundo. As normas sociais, a língua, até mesmo a forma como as pessoas abordam relacionamentos. E a vida cotidiana, tudo é virado de cabeça para baixo, das maneiras mais fascinantes possíveis. Número 15 em nossa contagem regressiva de fatos alucinantes, nos leva a uma pequena cidade chamada Whangamomona, onde a democracia tomou um rumo que faria os cientistas políticos coçarem a cabeça. Você já se perguntou o que acontece quando uma comunidade fica tão farta da burocracia governamental que decide eleger uma cabra como seu líder? Em 1988, esta minúscula comunidade agrícola declarou a independência da Nova Zelândia e se tornou a República do Whangamomona. Mas é aqui que fica absolutamente selvagem. Durante uma de suas eleições presidenciais, uma cabra chamada Billy realmente ganhou a eleição e serviu como presidente, não como uma piada, não como um golpe publicitário, mas como o líder legítimo, democraticamente eleito de toda uma república. A história por trás desta incrível eleição revela algo profundo sobre o caráter da Nova Zelândia. O povo de Whangamomona não estava apenas sendo rebelde por ser rebelde. Eles estavam respondendo a mudanças governamentais que afetavam suas vidas diárias e escolheram lidar com isso, com um tipo de humor e criatividade que define toda a nação. A presidência de Billy, a cabra, se tornou um símbolo de como os neozelandeses abordam os problemas com inovação e uma dose saudável de absurdo. Mas espere até ouvir o que aconteceu com o homem que levou o conceito de identidade pessoal a um extremo absolutamente ridículo. Número 14. Nos coloca cara a cara com alguém que detém um recorde mundial que você provavelmente nunca soube que existia. O que leva uma pessoa a mudar legalmente seu nome para algo que leva vários minutos apenas para pronunciar? Conheça o homem cujo nome legal contém exatamente 1036 letras. Seu nome completo começa com Hubert Blaine Wolfslegeosten Ausenbergade Ford e continua por várias outras linhas de texto que preencheriam um parágrafo inteiro. Isso não é um golpe publicitário ou meme da internet. Este é seu nome legal real, reconhecido pelo governo, que aparece em documentos oficiais. Fascinante não é apenas o comprimento do nome, mas o que ele representa sobre a abordagem da Nova Zelândia à liberdade individual. Enquanto a maioria dos países tem regulamentações estritas sobre o que você pode e não pode nomear a si mesmo, as leis da Nova Zelândia são notavelmente flexíveis. Quando se trata de expressão pessoal, o nome de 1000 letras deste homem é um testemunho de uma sociedade que valoriza a escolha pessoal acima da conveniência burocrática. Sua história se conecta a um tema mais amplo sobre a relação da Nova Zelândia com a autoridade e a tradição. Este é um país onde as pessoas são encorajadas a pensar fora dos limites convencionais, onde o incomum é celebrado em vez de desencorajado. O homem com o nome de 1000 letras não é visto como um encrenqueiro ou um buscador de atenção. Ele está simplesmente exercendo o seu direito de se definir da maneira que escolher. E por falar em coisas que parecem impossíveis, mas são absolutamente verdadeiras, há algo que acontece com a Nova Zelândia nos mapas mundiais, que fará você questionar tudo o que pensava saber sobre geografia. Número 13. Revela um problema tão comum que tem seu próprio site dedicado e campanhas de mídia social. Por que um país inteiro continua desaparecendo dos mapas ao redor do mundo? A Nova Zelândia está faltando em mapas mundiais com tanta frequência que existe realmente um site chamado worldmapswithout.com que documenta cada instância. Grandes corporações, organizações internacionais
Até mesmo as Nações Unidas publicaram mapas que simplesmente se esquecem de incluir a Nova Zelândia. Estamos falando de um país com 5 milhões de pessoas e 2 ilhas principais simplesmente desaparecendo de representações oficiais do mundo. As razões por trás desta catástrofe cartográfica são tanto práticas quanto simbólicas. De um ponto de vista técnico, a localização da Nova Zelândia no Pacífico Sul a coloca na borda de muitas projeções de mapa, tornando fácil recortá-la acidentalmente. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui, que reflete a posição da Nova Zelândia na consciência global. Este isolamento geográfico que faz com que os criadores de mapas se esqueçam da Nova Zelândia é o mesmo isolamento que permitiu ao país desenvolver sua cultura única e abordagem à vida. Ser deixado de fora dos mapas não é apenas um inconveniente, é uma metáfora de como a Nova Zelândia opera fora da corrente principal da sociedade global. O país que é esquecido nos mapas é o mesmo país que produz as soluções mais inovadoras para os problemas cotidianos. Mas o verdadeiro choque vem quando você descobre como os neozelandeses se comunicam uns com os outros diariamente. Número 12. Nos leva ao reino da linguagem das normas sociais que fariam sua avó corar. Como uma palavra específica de 4 letras se tornou tão integrada na conversa cotidiana que praticamente perdeu seu poder ofensivo, na Nova Zelândia, a palavra comef não é apenas tolerada na conversa casual, ela é tecida no tecido da comunicação diária de maneiras que chocariam visitantes de outros países de língua inglesa. Você a ouvirá em escritórios, na televisão, em conversas entre estranhos no supermercado. É usada como ênfase, como pontuação, como um termo de carinho e como uma forma de expressar tudo, desde frustração até excitação. Este fenômeno linguístico revela algo crucial sobre a relação da sociedade neozelandesa com a autoridade e as convenções sociais. Enquanto outras culturas gastam enormes quantidades de energia policiando a linguagem e aplicando regras arbitrárias sobre quais palavras são aceitáveis, os neozelandeses essencialmente decidiram que o contexto importa mais do que as próprias palavras. O uso casual de linguagem que seria considerado inadequado em outros lugares demonstra uma cultura que está mais preocupada com a comunicação genuína do que com o segmento de scripts sociais prescritos. É uma sociedade que valoriza a autenticidade, acima da polidez, onde as pessoas dizem o que querem dizer, em vez do que pensam que deveriam dizer. E se você acha que isso é surpreendente, espere até saber sobre a posição da Nova Zelândia no próprio planeta. Número 11. Revela uma realidade geográfica que coloca a cultura única da Nova Zelândia em uma perspectiva surpreendente. O que acontece com uma sociedade quando ela se desenvolve em quase completo isolamento do resto da civilização humana? A Nova Zelândia é um dos países geograficamente mais isolados da Terra. A massa de terra significativa mais próxima é a Austrália, que fica a mais de 1.600 quilômetros de distância, através do Mar da Tasmânia. Para colocar isso em perspectiva, é como morar em São Paulo e ter seu vizinho mais próximo em Porto Alegre. O isolamento é tão completo que a Nova Zelândia foi um dos últimos lugares da Terra a ser colonizado por humanos. Este isolamento extraordinário criou o que os cientistas chamam de efeito ilha com esteroides. Espécies evoluíram aqui que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Todo o ecossistema se desenvolveu sem nenhum mamífero grande, razão pela qual a Nova Zelândia tem pássaros que esqueceram como voar e plantas que cresceram em formas impossíveis em qualquer outro lugar do mundo. Mas o isolamento que moldou o ecossistema único da Nova Zelândia também moldou sua cultura humana de maneiras igualmente dramáticas. Isolados das pressões sociais e das expectativas culturais de sociedades maiores, os neozelandeses desenvolveram suas próprias abordagens para tudo, desde política até relacionamentos pessoais. O isolamento do país se tornou sua maior força, permitindo inovações e experimentos sociais que seriam impossíveis em sociedades mais conectadas. Esta realidade geográfica explica por que a Nova Zelândia consistentemente se classifica entre os países mais pacíficos, mais inovadores e mais socialmente progressistas do mundo. Quando você é forçado a resolver problemas sem procurar orientação de outros, você desenvolve uma cultura de resolução criativa de problemas, que se torna parte de sua identidade nacional. O isolamento que moldou a paisagem da Nova Zelândia também criou algumas dinâmicas sociais verdadeiramente notáveis, especialmente quando se trata de relacionamentos e encontros. Se você gostou de aprender esses fatos incríveis sobre a Nova Zelândia até agora, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias incríveis de todo o mundo e nos informa que você deseja ver mais conteúdo como este. Deixe um comentário abaixo e diga-nos qual fato o surpreendeu mais até agora. Agora,
vamos continuar nossa jornada ao mundo maravilhoso da Nova Zelândia, com algo que desafia tudo o que você pensa que sabe sobre namoro e relacionamentos. Número 10. Nos leva ao reino do romance e da dinâmica social que viram os papéis tradicionais de gênero completamente de cabeça para baixo. Na maioria das culturas ao redor do mundo, existem regras não ditas sobre quem dá o primeiro passo, em situações românticas, mas o que acontece em uma sociedade onde essas regras não são apenas ignoradas, mas ativamente revertidas? Na Nova Zelândia, as mulheres darem o primeiro passo no namoro não é apenas aceitável, é esperado e esta norma cultural remonta a gerações e reflete um padrão mais amplo de igualdade de gênero, que é anterior a movimentos semelhantes em outros países. A Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a dar às mulheres o direito de votar, em 1893, e esse espírito pioneiro continua a influenciar os relacionamentos modernos. A confiança e a assertividade que as mulheres neozelandesas exibem em situações românticas refletem uma sociedade que consistentemente valorizou a independência das mulheres e o poder de tomada de decisão. Não se trata de rejeitar a feminilidade tradicional, trata-se de expandir a definição do que significa ser feminina para incluir iniciativa, liderança e o poder de escolher. Esta abordagem aos relacionamentos cria uma dinâmica que os visitantes muitas vezes acham refrescante e liberty, sem as restrições artificiais dos papéis tradicionais de gênero. As pessoas são livres para se conectar com base na compatibilidade genuína, em vez de scripts sociais prescritos. O resultado é uma cultura de namoro que é mais honesta, mais direita e, em última análise, mais bem-sucedida na criação de relacionamentos duradouros, mas ainda mais chocante do que a dinâmica social é a pura realidade matemática de quem e o que realmente vive na Nova Zelândia. Número 9 nos leva ao reino das estatísticas que parecem bizarras demais para serem verdadeiras. Quando você imagina um país, você provavelmente imagina que os humanos são a espécie dominante, certo? Mas e se eu te dissesse que na Nova Zelândia, você é realmente superado por criaturas peludas de 4 patas por uma proporção que desafia a crença? Existem aproximadamente 30 milhões de ovelhas na Nova Zelândia em comparação com apenas 5 milhões de humanos. Essa é uma proporção de 6 ovelhas para cada pessoa no país. Para colocar isso em perspectiva, se as ovelhas pudessem votar, elas controlariam a democracia da Nova Zelândia por uma vitória esmagadora. Esta incrível proporção não é apenas uma estatística peculiar. É a base de toda a economia e identidade cultural da Nova Zelândia. A indústria de ovelhas moldou tudo, desde a paisagem, até a língua, até a forma como as pessoas pensam sobre trabalho e comunidade. Regiões inteiras do país são organizadas em torno da criação de ovelhas, com famílias transmitindo tradições pastorais, através de gerações. A relação entre os neozelandeses e suas ovelhas vai muito além da simples agricultura. Esses animais se tornaram parte da mitologia nacional, aparecendo em tudo, desde marketing turístico até debates políticos. A população de ovelhas representa o compromisso da Nova Zelândia com a agricultura sustentável e sua capacidade de trabalhar em harmonia com o meio ambiente natural. Mas aqui está o que torna isso ainda mais interessante. As Evil House não são apenas participantes passivos na história da Nova Zelândia. Elas são modeladoras ativas da paisagem, criando as colinas verdes ondulantes e as cenas pastorais que tornaram a Nova Zelândia famosa em todo o mundo. A beleza icônica do país é literalmente criada pela interação entre humanos, ovelhas e o ambiente único do Pacífico Sul. E se você acha que a situação das ovelhas é extrema, espere até saber sobre o fenômeno climático que torna a capital da Nova Zelândia diferente de qualquer outro lugar da Terra. Número 8 nos leva a Wellington, a capital da Nova Zelândia, onde os residentes experimentam algo que nenhum outro habitante da capital na Terra tem que lidar diariamente. Como é viver em um lugar onde o vento nunca para de soprar? Wellington detém o título oficial de capital mais ventosa do mundo, com velocidades médias do vento que seriam consideradas condições de tempestade na maioria dos outros lugares. Estamos falando de ventos sustentados que regularmente atingem 64 a 80 km por hora, com rajadas que podem literalmente derrubá-lo dos pés. O vento é tão constante e tão poderoso que moldou a arquitetura, a cultura e até mesmo a forma como as pessoas caminham pela rua. Os edifícios em Wellington são projetados especificamente para resistir a essas incríveis forças do vento. As janelas são construídas com reforço especial. Os materiais de construção são escolhidos por sua capacidade de flexionar em vez de quebrar. E os planejadores urbanos têm que considerar os padrões de vento ao projetar tudo, desde pontes até pontos de ônibus.
O vento se tornou uma parte tão integrante da vida que os moradores locais desenvolveram seu próprio vocabulário para descrever diferentes tipos de condições de vento. Mas aqui está o que é verdadeiramente notável sobre a situação do vento de Wellington. Em vez de serem derrotados por este ambiente desafiador, esqueça tudo o que você sabe sobre o Papai Noel e prepare-se para o Natal de chinelos e churrasco. Porque hoje, vamos dar um rolezinho pela Nova Zelândia, um país que desafia todas as suas expectativas. Mas antes, que tal começar com uma curiosidade que vai te deixar de queixo caído? Você sabia que existe uma cidade onde o vento é tão forte que virou atração turística? Pois é, meus amigos, em Wellington, a capital da Nova Zelândia, o vento não é só um incômodo, é parte da identidade da cidade. Os moradores locais abraçaram essa peculiaridade e transformaram o vento em motivo de orgulho. Artistas criam instalações que interagem com as rajadas. Empresas incorporam temas eólicos em suas marcas. E os habitantes desenvolvem um jeito peculiar que vem de sobreviver às batalhas diárias contra a natureza. O vento em Wellington representa algo ainda mais profundo sobre o caráter neozelandês. É uma cultura que não apenas se adapta a condições desafiadoras, mas que encontra maneiras de prosperar por causa delas. O mesmo vento que poderia tornar a vida miserável se tornou uma característica definidora que faz de Wellington uma das capitais mais interessantes do mundo. Mas o vento de Wellington não é nada comparado ao que a Nova Zelândia deu ao mundo dos esportes radicais e do turismo de aventura. A sétima curiosidade nos leva a Queenstown, onde a ideia maluca de um homem mudou para sempre toda a indústria global do turismo. Já se perguntou quem foi a primeira pessoa insana o suficiente para se jogar de uma ponte com nada além de um cordão elástico para salvá-la? A Nova Zelândia é o berço do bungee jumping comercial. E a história de como tudo começou é ainda mais incrível do que você pode imaginar. Em 1988, autor J. Hackett fez o primeiro salto de bungee jump comercial da Kawarau Gorge Suspension Bridge, criando uma categoria inteiramente nova de esportes radicais que agora gera bilhões de dólares em receita turística global. Mas as origens do bungee jumping remontam a muito mais e revelam algo profundo sobre a natureza humana e o intercâmbio cultural. O conceito foi inspirado nos rituais de mergulho terrestre de Vanuatu, no Pacífico Sul, onde os jovens provavam sua coragem saltando de altas torres de madeira, com cipós amarrados aos tornozelos. Hackett pegou este ritual antigo, combinou-o com a engenharia moderna e protocolos de segurança, e criou algo que capturou a imaginação de aventureiros em todo o mundo. O sucesso do bungee jumping na Nova Zelândia não foi apenas sobre a emoção da experiência. Tratava-se de criar um ambiente controlado, onde as pessoas pudessem experimentar com segurança o teste final de coragem. O impacto psicológico de sair de uma plataforma para o espaço vazio desafia tudo o que sabemos sobre instintos de autopreservação. E a Nova Zelândia se tornou o lugar onde pessoas de todo o mundo vieram descobrir do que eram realmente capazes. Hoje, a indústria de turismo de aventura da Nova Zelândia inclui de tudo, desde paraquedismo, a rafting em corredeiras e esqui de helicóptero. Mas tudo começou com aquele primeiro salto de bungee jump. O país que deu à luz os esportes radicais comerciais continua a ultrapassar os limites do que é possível no turismo de aventura, sempre encontrando novas maneiras de ajudar as pessoas a experimentar com segurança o impossível. Falando em coisas que parecem impossíveis. Espere até ouvir como a Nova Zelândia reinventou completamente um dos feriados mais tradicionais do mundo. A sexta curiosidade nos leva a um fenômeno que confundiria o Papai Noel e desafiaria tudo o que você pensa que sabe sobre as tradições natalinas. O que acontece quando o Natal cai no meio do verão? E como você celebra um feriado de inverno? Quando tá um clima de praia? Na Nova Zelândia, o Natal acontece durante o verão, o que significa que 25 de dezembro chega com temperaturas na casa dos 25 aos 30 graus Celsius. Sol forte e condições perfeitas para a praia. Em vez de se agasalhar perto de lareiras e beber chocolate quente, os neozelandeses celebram o Natal com churrascos na praia, shows ao ar livre e nadando no oceano. Isso cria uma atmosfera natalina completamente diferente, que é ao mesmo tempo familiar e totalmente estranha para os visitantes do hemisfério norte. Imagine canções de Natal sendo cantadas enquanto as pessoas estão usando shorts e chinelos, árvores de Natal decoradas com conchas e flores de verão, e o Papai Noel chegando de barco. Em vez de trenó, a imagem tradicional do Natal fica completamente de cabeça para baixo. Mas aqui está o que é fascinante sobre o Natal de verão da Nova Zelândia. Em vez de tentar recriar artificialmente as tradições de inverno do hemisfério norte,
Os neozelandeses criaram sua própria celebração autêntica que funciona com seu ambiente natural. Eles mantiveram o espírito do Natal enquanto adaptavam as práticas para fazer sentido em seu contexto. O fenômeno do Natal de verão representa a abordagem mais ampla da Nova Zelândia, a adaptação cultural. Este é um país que pega os melhores elementos das tradições globais e os remodela para se adequar às condições locais. O resultado são celebrações que parecem ao mesmo tempo internacionais e exclusivamente neozelandesas, criando novas tradições que as futuras gerações transmitirão como suas. Mas talvez ainda mais surpreendente do que o Natal de verão seja o que acontece com as pessoas que decidem fazer da Nova Zelândia seu lar permanente. A quinta curiosidade revela algo sobre a Nova Zelândia que as pesquisas internacionais confirmam, ano após ano, mas que a maioria das pessoas acha difícil de acreditar, até que experimente por si mesmas. O que faz um país consistentemente classificar-se como um dos melhores lugares do mundo para se aposentar e viver seus anos dourados? A Nova Zelândia aparece regularmente no topo dos rankings internacionais de destinos de aposentadoria, países pacíficos e qualidade de vida geral. Mas estas não são apenas abstrações estatísticas. Elas representam experiências reais de pessoas que descobriram que é possível viver em um lugar onde os níveis de estresse são mais baixos, as comidas são mais fortes e a vida diária parece mais administrável e agradável. O apelo de aposentadoria da Nova Zelândia vai além de apenas belas paisagens e ar puro. O país desenvolveu sistemas sociais e atitudes culturais que priorizam o bem-estar sobre a acumulação de riqueza, a conexão comunitária sobre a competição individual e a sustentabilidade a longo prazo sobre os lucros a curto prazo. Esses valores criam um ambiente onde o envelhecimento parece uma progressão natural, em vez de um declínio. Aposentados na Nova Zelândia geralmente relatam se sentir mais engajados com suas comunidades, mais conectados ao ambiente natural e mais otimistas sobre o futuro do que em seus países anteriores. O ritmo de vida permite relacionamentos mais profundos, atividades mais significativas e o tipo de realização pessoal que muitas pessoas passam suas vidas inteiras procurando. A cultura pacífica e focada na comunidade que torna a Nova Zelândia perfeita para aposentados também cria espaço para algumas das celebrações mais vibrantes e únicas do planeta. A quarta curiosidade nos leva ao reino dos festivais e celebrações que misturam tradições antigas com a criatividade moderna de maneiras que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Você já viu arte que você pode realmente usar? Experimentou uma celebração de Ano Novo que acontece no meio do inverno? A Nova Zelândia acolhe alguns dos festivais mais inovadores e culturalmente ricos do mundo. Começando com o Matariki, a celebração do Ano Novo Maori que ocorre durante o inverno do Hemisfério Sul. Matariki não é apenas um feriado. É um momento em que todo o país faz uma pausa para refletir sobre o ano passado, honrar os ancestrais e definir intenções para o futuro. A celebração é baseada na ascensão do aglomerado de estrelas Matariki e representa uma visão de mundo que vê o tempo como circular em vez de linear. Mas talvez ainda mais espetacular seja o show World Havuerablar, onde artistas criam roupas que desafiam todas as suposições sobre o que a moda pode ser. Estas não são apenas roupas. São esculturas, experimentos arquitetônicos e peças de performance que, por acaso, são usadas por modelos humanos. A criatividade exibida nestes shows ultrapassa os limites do que é possível quando a visão artística encontra a habilidade técnica. Esses festivais representam a capacidade da Nova Zelândia de honrar a sabedoria tradicional enquanto abraça a inovação radical. O mesmo país que celebra o antigo calendário estelar Maori também produz desfiles de moda de vanguarda que influenciam designers em todo o mundo. Esta combinação de raízes culturais profundas e criatividade destemida cria celebrações que são ao mesmo tempo significativas e absolutamente inesquecíveis. A cultura de festivais na Nova Zelândia reflete uma sociedade que entende a importância da celebração comunitária, expressão artística e continuidade cultural. Estes não são apenas eventos de entretenimento, são expressões de identidade nacional que unem as comunidades em torno de valores e experiências compartilhadas. Mas ainda mais única do que os festivais da Nova Zelândia é a cultura alimentar, que se desenvolveu a partir desta incrível mistura de influências e ambientes. A terceira curiosidade nos leva para a cozinha e ao redor da mesa de jantar, onde a Nova Zelândia criou uma cozinha que é diferente de qualquer outra no mundo. O que acontece quando os métodos tradicionais de cozinha maori encontram influências europeias em um ambiente cheio de ingredientes locais únicos? A culinária da Nova Zelândia centra-se em rangi, um método tradicional de cozinha maori que envolve enterrar comida no chão com pedras quentes e deixá-la cocinar lentamente.
durante várias horas. Esta não é apenas uma técnica de cozinha. É um ritual social que une as comunidades e cria sabores que são impossíveis de alcançar com métodos de cozinha convencionais. A carne e os vegetais cozidos na terra desenvolvem um sabor defumado e terroso distinto que se torna viciante, uma vez que você o experimenta. Mas a cultura alimentar se estende muito além da culinária maori tradicional. A Nova Zelândia criou suas próprias versões únicas de pratos internacionais, como tortas de carne que se tornaram uma obsessão nacional e sorvete hoki poki, que combina baunilha com pedaços crocantes de favo de mel, de uma forma que captura perfeitamente a abordagem lúdica do país, a vida. A abundância agrícola da Nova Zelândia significa que os ingredientes locais são frequentemente mais frescos e saborosos do que o que está disponível em outros países. As ovelhas que superam os humanos fornecem alguns dos melhores cordeiros do mundo. As águas costeiras produzem frutos do mar incríveis, e o solo fértil cultiva vegetais e frutas, que têm um sabor como versões intensificadas do que você pode encontrar em outros lugares. A incrível cultura alimentar da Nova Zelândia é igualada apenas pelo ambiente natural, absolutamente deslumbrante, onde tudo isso acontece. A segunda curiosidade nos leva a paisagens tão diversas e dramáticas que parecem pertencer a diferentes planetas em vez do mesmo pequeno país. Como é possível que geleiras, praias tropicais, vulcões ativos e florestas antigas existam a poucas horas de carro uns dos outros? A ilha do sul da Nova Zelândia contém algumas das paisagens montanhosas mais espetaculares da Terra, com os Alpes do Sul subindo dramaticamente do nível do mar a picos com mais de 3.600 metros de altura. Estas montanhas contêm geleiras que fluem quase até o oceano, criando paisagens que parecem pertencer ao Alasca ou à Antártida em vez de no Pacífico Sul, mas dirige algumas horas em qualquer direção, e você se encontrará em ambientes completamente diferentes. A Ilha do Norte apresenta vulcões ativos, fontes termais geotérmicas e florestas subtropicais, cheias de samambaias gigantes e árvores antigas. As linhas costeiras incluem de tudo, desde falésias acidentadas batidas por ondas maciças, a praias intocadas com areia tão branca que quase dói olhar. Esta incrível diversidade existe porque a Nova Zelândia está localizada no limite entre placas tectônicas, criando atividade geológica que moldou algumas das paisagens mais dramáticas da Terra. As mesmas forças que causam terremotos e erupções vulcânicas também criaram os fiordes, geleiras e cordilheiras que tornam a Nova Zelândia um dos países cinematicamente mais bonitos do mundo. Mas há um fato final sobre a Nova Zelândia que traz todas estas características incríveis de volta à Terra, com uma verificação da realidade que pode fazê-lo pensar duas vezes antes de fazer as malas. A primeira curiosidade revela a dura realidade econômica que vem conviver no paraíso. Qual é o custo real de chamar o país mais único da Terra de seu lar? A Nova Zelândia tem um dos mais altos custos de vida do mundo, particularmente quando se trata de habitação, alimentação e transporte. O mesmo isolamento que permitiu à Nova Zelândia desenvolver sua cultura única também significa que a maioria dos bens tem de ser importada através de milhares de quilômetros de oceano, aumentando os preços de tudo, desde eletrônicos a roupas e carros. Os custos de habitação em cidades como Auckland e Wellington atingiram níveis que tornam até mesmo cidades caras como São Francisco acessíveis em comparação. O preço médio de uma casa em Auckland é agora superior a $1 milhão, colocando a propriedade da casa fora do alcance para muitas famílias de classe média. Jovens neozelandeses estão cada vez mais optando por deixar o país em busca de melhores oportunidades econômicas, criando uma fuga de cérebros que ameaça as próprias qualidades que tornam a Nova Zelândia especial. Mas aqui está o que é notável sobre esta situação. Apesar dos altos custos e desafios econômicos, a Nova Zelândia continua a atrair pessoas de todo o mundo que decidem que a qualidade de vida, a beleza natural e a cultura única valem o sacrifício financeiro. Muitos imigrantes e residentes de longo prazo relatam que os benefícios intangíveis de viver na Nova Zelândia superam em muito os custos monetários. O alto custo de vida na Nova Zelândia representa o preço do paraíso, mas também reflete o valor que as pessoas dão, as qualidades que tornam este país único. Em um mundo onde tudo parece estar se tornando mais semelhante, mais padronizado e mais previsível, a Nova Zelândia oferece algo que o dinheiro não pode comprar em outro lugar: a experiência de viver em um lugar que opera por suas próprias regras e mantém seu próprio caráter, apesar das pressões globais para se conformar. Então, aí está 15 fatos alucinantes sobre a Nova Zelândia que revelam um país diferente de qualquer outro na Terra. De prefeitos de cabras a nomes de 1000 letras, de Natal de verão a cozinha subterrânea,
da capital mais ventosa ao paraíso mais isolado. A Nova Zelândia continua a surpreender, encantar e desafiar qualquer um disposto a olhar além da superfície. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se a Nova Zelândia vale o custo, mas o que podemos aprender com uma sociedade que escolheu priorizar a singularidade sobre a conformidade, a criatividade sobre a convenção e a qualidade de vida, sobre a eficiência econômica. A verdadeira magia da Nova Zelândia não está apenas em suas paisagens ou seus fatos peculiares. Está na prova de que diferentes maneiras de viver não são apenas possíveis, mas podem criar sociedades que são mais felizes, mais pacíficas e mais inovadoras do que as alternativas. Em um mundo que muitas vezes parece estar correndo em direção à uniformidade, a Nova Zelândia permanece como evidência de que ainda existem lugares onde o impossível se torna realidade cotidiana. Se esta jornada pela incrível singularidade da Nova Zelândia o surpreendeu tanto quanto nos surpreendeu, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal. Sua ajuda financeira nos permite viajar para lugares mais incríveis. Imaginem só, Brasil afora, quantas histórias incríveis ainda estão escondidas, esperando para serem contadas. Quantos lugares operam sob regras totalmente diferentes das nossas, com costumes e tradições que desafiam a nossa compreensão? O mundo é um baú de surpresas, um mar de mistérios a serem desvendados. E com o seu apoio, continuaremos a navegar por essas águas desconhecidas, trazendo à tona tesouros inimagináveis. E por falar em apoio, cada valeu demais que recebemos é como um vento favorável nas velas de nossa embarcação, impulsionando-nas a ir mais longe, a explorar novos horizontes e a trazer conteúdos cada vez mais fascinantes para vocês. É com esse incentivo que conseguimos chegar a lugares inóspitos, garimpar histórias singulares e mostrar o extraordinário que se esconde em cada canto do planeta. Pensando nisso, que outros cantos do mundo, além da Nova Zelândia, vocês acham que guardam segredos tão surpreendentes? Quais outros recantos da Terra poderiam nos apresentar realidades tão distintas e intrigantes? Deixem suas sugestões nos comentários. Acreditamos que a colaboração de vocês é fundamental para enriquecer ainda mais nossa jornada em busca do conhecimento. Acreditamos que o mundo é um livro aberto, com páginas repletas de aventuras e aprendizados. Com a sua ajuda, poderemos continuar folheando esse livro, descobrindo novos personagens, cenários e enredos que nos farão refletir, questionar e, acima de tudo, maravilhar-nos com a diversidade e a beleza do nosso planeta. Afinal, a maior recompensa de um explorador é poder compartilhar suas descobertas com aqueles que o acompanham